Minha experiência com o arquétipo da águia e considerações. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Luz da Alma. Meu nome é Vitória, sou terapeuta holística, coach e estudante de psicanálise. Mas o importante é que eu vou explicar para você como foi a minha experiência com o arquétipo da águia, como está sendo, porque eu continuo utilizando, e minhas considerações finais para ver ali se combina com o seu momento atual de vida. Muito provavelmente, se você chegou até esse vídeo, é porque você está interessado em saber mais sobre esse arquétipo, ou você está sendo chamado a utilizar esse arquétipo de uma maneira intuitiva, porque o arquétipo que nos escolhe, não é a gente que escolhe ele. Bom, primeiramente, vou falar a minha experiência com esse arquétipo. Eu utilizo o arquétipo da águia já faz um ano mais ou menos, vai fazer um ano em outubro, e muita coisa aconteceu. Se eu olhar um ano atrás, quem eu era para quem eu sou hoje, é uma expansão gigantesca, tá? Quando eu comecei a utilizar o arquétipo da águia, estava pensando em alguns fatores. Eu queria empreender, né? Eu ia começar a empreender e sou solteira, então eu vi que seria algo interessante para mim utilizar esse arquétipo, já que eu tava com todas essas variáveis, né? Eu não ia correr riscos de muitas cartazes, muitas diferenças ali entre o arquétipo e eu. Então, estando solteira e querendo empreender, querendo alçar altos voos, fazer novas coisas, ter uma nova consciência, uma expansão de consciência, eu optei a utilizar o arquétipo da águia. E esse quadro eu ganhei. Eu estava pesquisando sobre o arquétipo da águia, falava sobre ele com algumas pessoas, e essa pessoa, que no caso foi o meu pai, ele acabou comprando para mim o quadro, esse quadro que está aqui do arquétipo. O que as coisas foram fluindo, né, até eu chegar ao arquétipo. Então, é isso que eu falo quando o arquétipo te escolhe. E antes eu falar a minha experiência, eu preciso explicar o que é a águia para vocês conseguirem compreender a transformação, a mudança que ela pode ocorrer. A experiência de cada um é diferente, tá? Com o arquétipo, mas a ideia, o ideal, a vibração desse arquétipo, né, que vai causar em você é muito parecida com a águia, efetivamente, é claro. A águia, né, todas as aves em si, os pássaros, elas são consideradas simbolicamente, entrando nessa parte simbólica, mensageira dos deuses. A águia sendo a rainha de todos os pássaros, aves de rapina, enfim, ela é a líder. Ela é considerada, por isso que é bom você entender a história por trás, é muito mais profundo. Ela é considerada a mensageira direta do Criador original de tudo, Deus. Ela não é mensageira de deuses, ela é mensageira do Criador original de tudo, segundo o simbolismo dela. A partir disso, você já consegue compreender que o arquétipo da águia, ele não vai mexer apenas com a sua motivação, força de vontade, manifestação, né? No caso, empreender, ganhar dinheiro, vendas, é além. Ela vai mexer com as suas questões também espirituais. Expansão de consciência, é isso que esse arquétipo, ele fala e faz. Vai induzir você até essa expansão. Então, a sua mente não será mais a mesma se você optar em utilizar o arquétipo da águia. E o interessante é que se você soltar e deixar o arquétipo conduzir ali, te motivar, você não vai sentir tanto medo na hora que você precisar dar um passo a mais, porque você vai quebrar muitas crenças limitantes, né? Uma barreira mental vai ser ultrapassada quando você utilizar o arquétipo da águia e deixar ela conduzir ali.
E basicamente é interessante quem está pensando em utilizar esse arquétipo entender isso. Eu não vejo muitas pessoas falando essa parte do arquétipo da águia, que ela tem uma questão espiritual muito forte. Se ela é a mensageira direta da fonte original, criadora de tudo, que tipo de insights, que tipo de mensagens a pessoa que utilizar esse arquétipo vai acabar recebendo, né? Eu vou deixar com que vocês mesmos respondam isso aqui nos comentários. Que tipo de mensagem vai chegar? Que tipo de expansão de consciência vai acontecer? E vem uma sede de conhecimento quando você utiliza o arquétipo da águia. Sede de conhecimento porque a águia, ela é poderosa e conhecimento é poder. Então, por isso que você vai acabar sentindo essa sede. Então, se você busca conhecimento, se você busca, de fato, expansão de consciência, se você busca empreendimento, se você busca liberdade, é um arquétipo inesquecível. Se você quer sair de um ponto X e dar um salto, é um arquétipo que vai auxiliar você muito, tá? Você vai falar, meu Deus, quem eu era antes e por que eu fazia as coisas que eu fazia antes. A minha experiência com ela foi, assim, gigantesca, né? Do ponto X que eu estava antes de utilizar ela ao ponto Y que eu estou e continuo utilizando ela, eu sou outra pessoa. Foi aí que eu fiz formações, né? Bem quando eu utilizei ela, eu entrei em uma formação de estrategista digital, que tem tudo a ver com a águia, né? Porque a águia, ela também é uma grande estrategista, porque além das outras áreas que eu falei para vocês no início do vídeo que eu trabalho, eu também sou formada em marketing e estrategista digital. Então, eu tive coragem, me veio essa coragem de ir atrás desses conhecimentos para a minha microempresa. E você tem que ir agindo, porque os momentos em que eu sentia medo, os momentos em que eu queria me sabotar, aí que vinha o lado sombra. O lado sombra não é por causa do arquétipo, é por causa de nós mesmos, entende? É quando você quer puxar o freio. Já dizia o professor Hélio Couto. Quando você puxa o freio, você vai sentir o lado sombra. Então vem a arrogância, né? Brigas, né? Quando eu utilizei o arquétipo da águia, quando eu tava assim, nessa entropia e querendo frear, acontecia muitas brigas, a arrogância ficava muito elevada, me sentia solitária, não era solitude, me sentia sozinha. E quando você tá no lado efetivo do arquétipo, que é o neutro dele, o que é mesmo de fato, você sente solitude, não solidão. E quando você sente solidão, é porque tem alguma coisa de errado, porque esse não é o lado neutro dela. Na verdade, você cria uma satisfação imensa quando você está sozinho, porque você começa a ler, você começa a pensar, você começa a meditar, você começa a ter ideias. Então você começa a perceber que esses momentos que você está sozinho são riquíssimos. É onde você tem insights para negócios, insights para criar produtos, enfim. É um arquétipo muito poderoso. E você tem que estar disposto a deixar essa transformação acontecer com você. Não frear a transformação. Porque a águia, a gente sabe, né? Ela força a própria transformação dela. Crescer dói, mas ficar parado no mesmo lugar dói mais ainda. Então, essa é uma das observações que eu quero deixar para vocês. E o arquétipo da águia, ele ajuda muito nesses momentos de crescimento que dói. E quanto mais você vai expandindo ali a consciência, e quanto mais você não vai bloqueando essa expansão, esse crescimento, menos vai doer, que vai chegar a um ponto que não dói. Você consegue crescer através do amor, da consciência, do conhecimento, e não da dor. É um arquétipo que era utilizado por impérios, grandes impérios. Os Estados Unidos utilizam o arquétipo da águia. O Egito utilizou o arquétipo da águia, a Roma utilizou. Então já dá para imaginar o que vai acontecer na sua vida se você utilizar o arquétipo da águia.
Você vai dar um salto gigantesco de consciência. E, consequentemente, na matéria, porque a matéria, ela condiz com o seu ser. Começa tudo na mente, você tem um sentimento, e aí você tem uma ação. É aí que o arquétipo, ele vai influenciar. Você vai ter pensamentos, insights, sentimentos a favor desses insights e ações, que vai, consequentemente, trazer qual efeito? Vai trazer o efeito na matéria, negócios, vendas, mais conhecimentos, enfim, com o arquétipo da águia eu consegui encontrar grupos extremamente seletos de grandes empreendedores, de pessoas que estão assim num nível muito acima do meu, mas você consegue perceber ali como que é a mente dessas pessoas e essas pessoas te ajudando de fato no seu empreendimento. Então começa a chegar oportunidades gigantescas com o arquétipo da águia e tem que ir sem medo. Outras mudanças que ocorreu também, eu me mudei de cidade, fui para uma cidade, a cidade que eu estava, né, eu até reclamava que as pessoas lá tinham a mente um pouco fechada, né, porque eu estava nos meus julgamentos. Mas quando eu mudei para outra, que aí eu me mudei para uma casa num condomínio fechado, que era um sonho. Então, muitas coisas ocorreram, né? Começou a vir essas oportunidades, um salto na vida, um salto na consciência, um salto também. Outra coisa, o arquétipo da águia, ele vai te conduzir para sua missão, tá? Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu devo fazer? Para a resposta, o que eu devo fazer vai ser nítida e não dá para barrar. Se barrar, vai ir pro lado sombra. Por isso que eu já vi muitos vídeos das pessoas falando sobre o arquétipo da águia, que tem medo, que tem um lado sombra, que falam que é terrível. Mas, gente, pensa comigo. A águia, ela vai trazer uma transformação extrema na sua vida. Às vezes é necessário ter essa influência para você realmente ter as transformações que você precisaria na sua vida. E ter o entendimento de outras coisas, e ir além da matéria, começar a pensar, a abstrair. Eu recomendo ele para todos. Assim, você tem que sentir se você quer utilizar. E tem gente que fala que relacionamentos afetivos terminam, se você utilizar o arquétipo da águia. Se terminou, é porque não eram duas águias, porque a águia, ela tem um único par para o resto da vida. O que isso significa? Se você quer, de fato, encontrar alguém que esteja ali ressonante com você nas mesmas ideias, ideais, ideologias, não precisa ser extremamente igual, mas tem uma expansão e tem esse alinhamento entre você e o parceiro, não vai ocorrer algum divórcio, algum problema. A questão é sempre o nosso ego, que quer controlar, que quer ficar com aquela pessoa, pronta a isso e é só essa pessoa. Sendo que existe aí, se você utilizar o arquétipo da águia, uma águia que seria parceiro, parceira para você pelo resto da sua vida aqui. Se você tá aqui para viver, para fazer a coisa acontecer de fato, ter uma transformação, vá sem medo e utilize. Utilize esse arquétipo. E quando você sentir o lado sombra, saiba que é por causa que você está... O arquétipo, ele não tem um lado sombra. Você está freando ali a influência dele. Agora, quando você deixa a influência do arquétipo e age, né? Você faz acontecer, você pensa, você sente, mas você também age para as coisas acontecerem, você entra em alinhamento e aí realmente você vai começar a ver essa transformação gigantesca, tá? Eu não vou falar que para mim, no início eu não tive essas grandes cartazes, esses grandes conflitos com o arquétipo, tive no início, mas eu não desisti. Eu fiquei mais ou menos um mês ali nesses conflitos
E continuei. E quanto mais... E eu percebi que quando eu começava a agir, dar grandes saltos, não, eu vou investir nessa formação, não, eu vou empreender nisso, eu vou criar esse produto, eu vou estudar isso, aí eu entrei em um alinhamento com esse arquétipo. Então, se você é corajoso, se você quer coragem para dar grandes saltos na sua vida, se você quer a transformação rápida, porque se você deixar o agir rápido, você estará utilizando um ótimo arquétipo de altíssima elevação de consciência. Se você também está querendo expansão de consciência, que é quando você começa a questionar tudo e que você quer ter algumas respostas. Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu devo fazer, quem é Deus, enfim. Se você quer ter essa expansão, eu também recomendo o arquétipo da águia. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, o joinha, que vocês ajudam a crescer o canal, que é muito importante esse canal chegar nas pessoas, tá? Existe uma missão aqui. E te vejo nos próximos vídeos.